Hoje a aula é para você que vive a falta de sentido da sua vida. E isso o torna sem motivo para fazer qualquer coisa. E cada dia se sente como se seu tempo tivesse escapando aos dedos, deixando a sua mão vazia, sem nada para agarrar. Que o não conhecimento da própria identidade é um dos grandes problemas emocionais da humanidade, isso não é novidade. Entretanto, para os que seguem os meus trabalhos na mídia, pode ser que isto seja até bastante conhecido. Agora, o que pouca gente sabe é que os problemas emocionais são autênticas deficiências comportamentais de estimação. Estes vícios doem, machucam, desorientam, mas quem os tem dificilmente se desafia a sair de tais sofrimentos. Por que isso acontece? Fique comigo até o final da aula, principalmente se você se sente assim, para que você entenda o que te acontece. E aí, você possa, sim, tomar a sua melhor decisão. Esta é a 9ª aula da Era 2, Histórias de Vida, onde eu vou trabalhar o tema resgatar a própria identidade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gil Barbosa, sou coach, professor, mentor, treinador, escritor, analista e gestor de perfil comportamental e presto trabalhos para empresas e pessoas. Certo? Eu quero te pedir um favor, se inscreva neste canal, porque você vai ganhar muito. Porque aqui sempre você terá informação e exercícios para treinar a sua mente para que ela te dê o melhor retorno na rotina do dia a dia. Para que você tenha mais ânimo e satisfação de viver. Para que a vida te ofereça ideias claras. Ou melhor, você ofereça à sua vida ideias claras. E com certeza, o seu subconsciente vai trabalhar incessantemente para que estas ideias claras se realizem em sua jornada de vida. Então se inscreva no canal e indique esse canal para alguém. Quero te pedir para ter sempre, criatura, caneta e papel na mão a cada aula. Não para me ouvir, não para anotar o que eu falo, porque isso, se você me pedir, eu lhe passo o PDF. Mas para você anotar os seus insights. Gente, nós produzimos, em média, 9.000 pensamentos dia. E a maioria são pensamentos inúteis. Porém, entre eles, alguns poucos pensamentos, algumas dezenas, são pensamentos estupendos, que te visitam com ideias claras, mas você sequer os percebe. Então, ter sempre uma caneta e papel na mão na minha aula deve ser também estendido para a sua vida, porque os insights não te avisam quando eles vão chegar, e muito menos quando eles vão embora. Se você não os acolher rapidamente, com certeza eles vão embora. A ideia de ter um diário, a ideia de ter um rascunho no dia a dia para anotar as ideias é uma ideia comum entre as pessoas de alta performance. Mas vamos ao nosso tema. O que acontece para que as pessoas escolham se manter no sofrimento constante, engolindo indigestamente o incômodo, a insatisfação, a ansiedade, a tristeza, sem o menor esforço para sair do sofrimento existencial que polui o ambiente de sua mente? E se somatiza, trazendo dores, queimações na região do abdômen, ou seja, no estômago, nós na garganta, dores no pescoço, dores nos ombros. Isso desqualifica o nosso sono e às vezes perdemos a capacidade de dormir bem. Uns dormem muito sem nunca dormir com qualidade, outros não dormem e quando dormem, dormem mal. Mas não se abre mão do sofrimento. E não se move no sentido de buscar qualidade de vida. Por que isto acontece? Então, vamos falar disto com bastante profundidade. Olha,
O que acontece é que você foi educado para comportar assim. Em todos os casos que a questão é somente e puramente emocional, as situações de preservação destes sofrimentos, os comportamentos, as historinhas, os trejeitos, a procrastinação, a indecisão, tudo isso é formado a partir de uma formação deformada da própria personalidade. E isso aconteceu em nossas infâncias. Na infância, se experimenta o sofrimento. E a criança, ao experimentar o sofrimento, ela atribui um significado para o sofrimento. E este sofrimento pode ser real, fato real, de maus tratos, de agressões, de abandono, mas pode ser simplesmente o significado que a criança deu a um amor mal compreendido. Esses fenômenos, eles são repetitivos, porque os nossos educadores na infância são as pessoas que convivem conosco. São nossos pais, nossos avós, um padrinho, uma madrinha. Os educadores da fase inicial da nossa escolaridade. A professora de balé, o professor de judô. A convivência com os coleguinhas. Então, tudo isto, se mal significado, eles se tornam mecanismo de defesa. E quando a educação, o ato é bem feito, bem significado para a criança, ele se torna um comportamento de promoção daquela pessoa. Então, nós precisamos ter a atenção para com as crianças e entender o que elas estão entendendo. Por quê? Porque a criança de medo, ela passa a mentir, por se sentir rejeitada, ela quer mostrar-se inteligente, quer fazer coisas para chamar atenção, quer fazer as estripulias que todos nós fazemos. Estripulias, desculpem. Então, ela quer fazer as coisas direitas. Porque elas querem ser amadas, ser respeitadas, ser admiradas. E acontece que quando elas não veem esse significado na convivência, elas armam o guarda-chuva de autoproteção e atribuem significado a estas experiências que ela deve fugir, porque estas experiências geram dor para ela. Enquanto as experiências satisfatórias para as crianças geram para elas prazer, as negativas geram dores. E desde cedo esta criança começa a fugir da dor e buscar o prazer. Pesquisa feita com crianças, procure aí, experiência do marshmallow. Foi feita pela Universidade, se não me engano, de Yale, nos Estados Unidos, em 1951. Naquela ocasião, aliás, 1971, é isso, 71. Naquela época, crianças de 4, 5 anos foram deixadas em uma sala sozinha, com um marshmallow diante dela. E a tarefa dela era suportar até que a pessoa que a colocou ali voltasse sem comer o marshmallow. E se assim acontecesse, ela ganharia 2 marshmallows. 20 anos depois, a universidade procurou aquelas crianças. E olha, para vocês verem a diferença. As crianças que suportaram para receber 2, elas eram melhor sucedidas na vida do que as demais crianças. O que é isso? Rejeitar o prazer imediato para se ter um prazer maior no futuro. Essa é uma mentalidade financeira, esta é uma mentalidade de formação, esta é uma mentalidade de entrega, esta é a mentalidade de quem tem um projeto de vida. Legal, né? Bacana. Então, crianças com experiências de envergonhamento de si, de se sentirem incapazes de fazer as coisas direito, de se sentirem fracas,
de se verem ridicularizadas, abobalhadas, com sentimento de abandono e rejeição. Estas são as crianças que vão ter sequelas emocionais atrapalhando a sua vida funcional, atrapalhando o seu crescimento, o seu progresso. Pode ser na área de afetos, pode ser na área profissional, pode ser na área financeira, pode ser na área social, pode ser isto, inclusive, área de saúde. Mas hoje eu vou contar para vocês uma metáfora hinduísta com a qual eu costumo trabalhar estas situações quando elas se apresentam para mim em algum coach ou em algum cliente de terapia, ou mesmo mentorado, alunos em meus cursos. Sempre que eu posso, eu uso essa metáfora. E essa metáfora está transcrita no meu livro, mas ela não é minha, ela é dos textos sagrados do hinduísmo. Eu vou colocar o link para disponibilizar essa fonte, e para aqueles que quiserem entender mais dessa metáfora, eu sugiro que adquiram o meu livro Metáforas que Curam. Com certeza, estas e outras histórias te ajudará no relacionamento com a sua criança, com seus clientes de terapia, com as pessoas que você aconselha como diretor espiritual, como confessor. Então, como advogado, às vezes a pessoa chega tão rancoroso para o advogado que ele quer que o advogado vá lá e mate o opositor dele. E quer usar o direito como vingança. E os colegas advogados sabem que não é por aí que se age. Bom, o nome da metáfora é o tigre e a ovelha. Em uma época, uma tigresa grávida adentra um campo de ovelhas e entra em trabalho de parto e pare um filhote. Em seguida, ela falece com hemorragia. E as ovelhas cuidam da criatura nascida daquela tigresa. Só que o tigrinho, em pouco tempo, já entendia que ele era uma ovelha. E como tal, cresceu e na vida adulta agia como tal. Às vezes ficava indignado de verem todo o rebanho ser tosqueado. E nunca ninguém havia o tosqueado. E ele comia como ovelha, balia como ovelha. Para quem não sabe o que é balir, balir é o equivalente ao berro da ovelha. E levava a vida normal. Às vezes tinha dificuldade em algumas tarefas que as ovelhas fazem com facilidade. Mas ele ia lá e, como bom aluno, ia lá e fazia a média. E a vida segue normal. Um belo dia, adentra aquele campo um tigre adulto. E esse tigre fica tremendamente preocupado com aquele semelhante forte, adulto, no vigor da idade, agindo como ovelha. E ele decide, então, ensinar para aquele tigre que ele não era ovelha, que ele era um semelhante, que ele era um tigre. De início, aquele tigre-ovelha corria, se escondia, enfiava no meio do rebanho para não ser percebido. Aí não tinha jeito, né? Ele tinha cheiro de tigre, apesar de não o bafo da carne podre no estômago. Mas ele destacava, tinha cores diferentes. E aí, depois de tentar várias vezes se aproximar daquele tigre, ele um dia encontra esse tigre-ovelha bebendo água em um local que ele não tinha muito para onde fugir. E aí ele cercou, aproximou-se dele com carinho, com respeito, olhou para ele nos olhos e disse: amigo, olha para o meu rosto. Agora, olhe para a água. Você não consegue enxergar que o seu rosto é semelhante ao meu.
Você não consegue enxergar que as suas patas são semelhantes a mim? Você não consegue ver no espelho da água que o seu corpo é semelhante ao meu? E neste momento, ele deu uma patada no tigre, ovelha, que pela primeira vez assustou com si mesmo. Ele estendeu a mão e viu as unhas virarem garras. E ele nunca tinha visto aquilo numa ovelha. Isto o abalou profundamente. Mas ele continuou achando que ele era ovelha. Mas já não corria do outro tigre. Um belo dia, o tigre saiu pela manhã e capturou uma caça e levou essa caça para ele. E o forçou a comer. E quando ele comeu, os olhos dele se abriu e ele estava em êxtase. Que coisa maravilhosa. Nunca havia sentido um paladar tão bom. E ele, neste momento, se reconheceu como tigre. E você? Precisa do quê para se reconhecer? Precisa do quê para saber quem você é? Olha, toda a espiritualidade teísta no mundo diz que você é um filho de Deus. O que você perde em não acreditar nisto? Além disso, eu quero dizer para você que a sua identidade foi cunhada pela natureza que te criou ou pelo ser que te criou. Só você tem isto. Exemplo, os iridólogos, eles fazem diagnóstico a partir dos olhos. A partir dos olhos, eles detectam que a sua íris retrata a sua vida. A sua íris é a melhor identidade sua que a ciência conhece. Ah, mas e o sangue? Não, o sangue é comum. É um tipo de sangue. Mas a sua íris é só sua. E isto a ciência sabe muito bem. Aí a impressão digital. Sim, a impressão digital também. Só que a impressão digital, ela não traz os elementos que retratam o seu estado atual. Os seus olhos retratam a história atual sua. Ah, mas eu duvido, iridologia não é ciência. Tudo bem. Agora, por que os mecanismos de segurança do mundo, os mais avançados, funcionam pela leitura da íris? Você chega, olha para o local certo e o scanner copia a sua íris, destrava a porta, cofre de banco, segredos de Estado. Meu amigo, existem muitas coisas no mundo que nos são estranhas, mas existem. E eu quero dizer que ignorar a identidade é um erro grave, que qualquer pessoa, talvez seja o erro mais grave que uma pessoa possa cometer contra si mesmo. Porque a identidade é a primeira das 3 crenças principais que norteiam, que moldam os nossos comportamentos e que se alimentam das nossas memórias. A memória que está gravada, seja positiva ou negativa, é esta memória que o subconsciente vai usar e decidir e te colocar em ação com ela. Por isso, aqueles erros cíclicos da sua vida, eles são efeitos de você ter desconectado de sua identidade. Pensa nisto e trabalhe isto. Se desafie, saia da zona de conforto e trabalhe isto. Se você quiser saber mais disto, eu tenho uma mentoria que é para isso. Chama-se
Sintonia Plena. É só jogar aí no Google Sintonia Plena Gil Barbosa e você vai encontrar nas minhas redes sociais link para chegar até esta. E eu vou pedir também à pessoa responsável por este canal para deixar o meu zap. E você pode também botar o seu contato aí nos comentários ou em qualquer outra rede e fazer o contato comigo. Por último, eu quero te pedir um favor. Divulgue este canal. Este canal é novo. Ele tem conhecimento de ponta. Gratuito. Te oferece oportunidades pagas para você crescer. Então, é um canal de utilidade pública. Até a próxima aula. Tchau.